versículo justamente nos diz assim: Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago, quando ele escreve, ele deixa bem claro, com essa expressão, que na verdade os homens, os israelitas, tinham este Elias como um herói. Quando ele fala que Elias era sujeito às mesmas paixões, é porque dá-se a entender que entre os profetas grandes de Israel, os homens que na verdade viveram uma fé até sobrenatural aos olhos dos homens, Elias era o baluarte, irmãos. Elias era o homem que os israelitas o tinham como um homem fora do normal. Mesmo porque, sexta-feira passada, nós falamos uma palavra sobre Ló, que Deus o tomou para si. Quando vocês leem a biografia deste homem, no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, vocês vão ver que Elias também não viu a morte. Deus o arrebatou com carro e cavalos de fogo. Alguns dizem: ele não foi, o carro separou Elias de Eliseu, mas ele foi um redemoinho. Não, o carro com cavalos de fogo adentrou como um redemoinho. Então ele foi arrebatado com carros e cavaleiros de fogo. Na verdade, Tiago, nessa expressão dizendo que Elias era sujeito às mesmas paixões, demonstra que, além dos israelitas idolatrarem, este homem fez uma grande obra para a nação israelita. Irmãos, Elias entrou para a história como um dos maiores profetas, porém não era incomum, era como eu, era como você. Quando você lê a Bíblia, você não pode interpretar ele como um anjo, um homem sobrenatural, não. Ele tinha os mesmos defeitos, as mesmas fraquezas, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias do que nós. E se ele adentrou para a história de Israel, isso significa que quando Tiago escreve, ele diz: Deus ouviu Elias, sendo ele um homem sujeito às mesmas paixões, e nós também podemos adentrar para a história na fase da igreja. Como que ele apareceu no cenário? Se vocês pegarem a Bíblia, vocês vão ver como que era a nação de Israel na época, como se encontrava. Quando vocês lerem que ele apareceu num tempo difícil, vocês vão entender que era tempo difícil mesmo. Ele diz o seguinte, 1 Reis capítulo 16, vocês vão ler no versículo de número 30, que diz assim: era o reinado do pior homem de Israel. O rei que governava a nação chamada povo de Deus era o pior dos pecadores. Diz o versículo 30 do capítulo 16 de 1 Reis assim: e fez Acabe, filho de Omri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Esse rei veio para avacalhar. Esse rei veio como um instrumento puro de Satanás para deturpar a nação. Ele fez tudo pior do que os reis maus anteriores a ele. O rei era Acabe, um ímpio tremendamente desgraçado. Segundo, vocês vão ver que o tempo era tão difícil que foi justamente nesses dias no reinado de Acabe, que diz o versículo 34, em seus dias Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e afundou
seu filho mais velho. E eu vou lançar uma maldição. Quando ele terminar, a cidade morra o seu filho mais novo. Ou seja, quem quisesse reedificar Jericó, uma cidade que Deus mandou destruir, amaldiçoada, iria receber a maldição, iria haver a morte na família. E foi justamente nesses dias que este homem recebeu a maldição. Eu quero edificar uma cidade pecadora, chamada Jericó, ainda que eu perca os meus 2 filhos, não interessa. Eu quero edificar uma cidade que desagradou a Deus. Olha, o rei mau, o povo buscando a maldição. Quando vocês lerem no capítulo 18, verso 21, vocês vão ver que era o povo de Israel todo voltado para adorar Baal. Elias chega diante deles e diz: vocês escolham hoje quem vocês querem. Se Baal é Deus, sirvam ele. Porém, se Jeová é Deus, sirva a Jeová. Ou seja, o povo de Deus estava adorando a ídolos, amando aos demônios, chamado povo de Deus. Vocês vão ver em 1 Reis 19:1 que a nação era governada por uma mulher, Jezabel, símbolo das piores mulheres da face da terra. Jezabel entrou para a história como sinônimo de uma mulher que não vale nada. Esse é o termo pejorativo para ela. Não presta. Tanto que, se vocês olharem, muitas irmãs, pelo menos as antigas, espirituais, não gostam de ser chamada de Jezabel. Quando você chama alguém de Jezabel, significa assim: irmã, você não vale nada. Esse é o termo para Jezabel. Porque naquela época foi justamente onde surgiu uma mulher usada por Satanás, adoradora do diabo, colocou profetas de Baal para servir, comandava mais do que o marido rei. Então, era um tempo difícil que Elias surgiu no cenário. Não era um tempo fácil, irmãos. Era um tempo que desde o rei até o menor da terra estava todos contrários à vontade do Deus Senhor e Salvador. E aí, nesse cenário, quando Elias apareceu, logo o rei Acabe, que era o maioral, e se ele tinha essa opinião, Acabe, os seus súditos, o exército, a classe nobre e todos os israelitas estavam bajulando o rei, tinha a mesma opinião do que ele. E qual era a opinião dele? Está em 1 Reis 18 e 17, que diz assim: Elias, você é um perturbador de Israel. Ou seja, nós aqui não nos agradamos de você. Nós queremos servir a Baal, nós queremos estar amaldiçoados, nós queremos ter mulheres que não valem nada, nós queremos continuar assim, Elias. Não venha pregar a verdade de Deus. Nós também servimos a Deus. É o tipo do mundo que estamos vivendo hoje. Nunca vi uma época tão difícil na face da terra como nos dias de hoje. Uma época em que, quando você abre o seu computador para trabalhar, logo vem uma mensagem, uma janela, que eu até fiquei abismado hoje. Jovem de 13 anos já é transexual. 13 anos, está a foto do jovem, cabelo azul, transexual, o pai, a mãe e os irmãos todos sorridentes ao lado. Não tem tempo pior do que esse, em que o homossexualismo, pecado mortal diante de Deus, que Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra por causa disso, está adentrando nas vidas, nas famílias, através dos meios de comunicação, de atores de novelas, de atores de filmes, como algo normal.
amor, perdendo a santidade, perdendo o respeito, perdendo a reverência, e todos estão achando que não é um tempo difícil. Estamos enganados. Nunca teve um tempo tão difícil na igreja, na face da terra. Pessoas adentrando nas igrejas pensando que é normal, vem visitar como se fosse qualquer coisa, mas não tem a consciência de que aqui é o lugar aonde está a porta do céu. Ou ela entra, ou ela não vai ter a salvação eterna. Estamos num tempo difícil. Nunca teve tempo pior do que esse. Tem em que, na verdade, nós vemos escândalos e mais escândalos e mais escândalos. Mas eu acredito que Deus, ainda no meio da igreja, vai começar a levantar homens como Elias. Homens que a igreja, que o ministério, que os obreiros, que os crentes podem até dizer: este é o perturbador de Israel. Ele só prega a palavra dura, ele só prega sobre santidade, ele só prega sobre isso, ele só prega contra aquilo. Mas são esses que Deus está levantando para dizer: consertai-vos pela minha repreensão. Sabe por quê? Porque o céu é lugar sério. Não se engane com o mundo, não se engane com a carne, não se engane com o dinheiro, não se engane com a fama. No céu só entra os que obedecem a palavra de Cristo e andam em conformidade com a santidade da vontade dele. Ainda Deus vai levantar perturbadores para os canais, mas profetas que pegam a palavra de Deus conforme Deus quer na face da terra. Não pense que profeta, e quando eu digo profeta, eu não estou dizendo só quem tem um ministério profético, mas aqueles que anunciam a palavra com o caráter e temor, que sempre será aceito pelo povo, sempre será adorado pelo povo. Pelo contrário, todos eles que pregam a verdade de Deus sofrem, principalmente no meio da própria igreja, principalmente na vida daqueles que não querem ouvir. Porém, irmãos, é neste cenário caótico que Elias levantou, e eu nesta noite quero dizer que assim como Deus levantou Elias, mesmo sendo chamado de perturbador, eu acredito que Deus ainda vai nestes últimos dias, porque Jesus está voltando, irmãos. Eu nunca senti tanto desejo de ir embora desse mundo como nesses dias que eu estou vivendo. De ver meninos transexuais de 13 anos, de você sair na rua e não poder às vezes passar nem na escola, porque na verdade é uma bagunça. Você vai para Paulista, não sabe se volta, porque é manifestação, você não sabe. E o pior é o seguinte: nós achamos que queremos construir um reinado neste mundo. Meus irmãos, há um reinado lá no céu, e aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles vão morar lá. Então atente para a história, ainda que você seja o perturbador de Israel, aceite que há para você uma glória lá em cima, que o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração. É o que Jesus preparou. Está acima de dinheiro, está acima de materialismo, está acima de carro, está acima de casa, está acima de fama. É lá. Por isso que escapa-te pela tua vida nesta noite e seja o perturbador de Israel para o inferno. Irmãos, por ele ser sujeito às mesmas paixões, houve dificuldades que ele encontrou, houve momentos difíceis. As fases da vida dele foram as mais diversas. Por exemplo, ele chegou diante de Acabe no capítulo 17 e profetizou. Irmãos, ele profetizou contra o rei. O rei poderia mandar matá-lo a qualquer momento. Você está pensando o quê? O rei naquela época, ele era o legislativo, o judiciário e o executivo junto. Poderia mandar matar, corta a cabeça dele e acabou, não acontece nada, ele tinha autoridade. Mas Elias, com uma ousadia e coragem grande, chega diante de Acabe e diz: ei, segundo a minha palavra não vai chover. Depois, esse homem chega
assim: ó, você que veio buscar informação, diga para ele, na verdade não havia Deus em Israel, ele não vai descer da cama, o rei vai morrer, porque Deus é o que dá vida e que tira, ele vai morrer lá. Já imaginou que ousadia? Você tem que chegar lá para o Barack Obama e dizer assim: olha, Deus mandou te entregar que você vai morrer. Automaticamente ele vai mandar matar você. Mas esse homem tinha essa ousadia. Esse homem, na verdade, tinha a mensagem de Deus e Deus cumpria na íntegra. Ele não falou: não vai chover segundo a palavra, ele disse: segundo a minha palavra. Eu tenho fé que Deus vai confirmar, é o que sai da minha boca, porque eu sou homem de Deus, eu sei, ninguém tem o crivo, é o que eu estou pregando que vai acontecer. E Deus fala: é assim, meu servo, eu vou fazer conforme você falou. Em 3 anos e 6 meses não choveu. Olha que ousadia, olha que profeta de Deus. Ele chegou diante de os profetas de Baal e de Azera, e segundo era 850 ou 900, e diz assim: ó, vocês vamos ver quem é o Deus verdadeiro, o que responder com fogo. E agora, na verdade, eles clamam e nada acontece. Elias zomba dele, mas quando Elias clamou, Deus respondeu com fogo e consumiu a lenha do altar. Isso parece que esse homem era imbatível. Isso parece que esse homem não tinha falhas, defeitos, fraquezas. Mas Tiago diz que ele era sujeito às paixões e tinha fraqueza. Porém, eu quero trazer para vocês rápido justamente sobre isso. Que ele, sendo um homem que entrou para a história, teve fraquezas, e nós também podemos aprender com essas fraquezas para vencermos e adentrarmos para a glória do Senhor Jesus. Olha, sabe quais foram elas? Justamente nesse capítulo 19 que nós lemos. Ele, na verdade, chegou um dia que ele cansou. Jezabel disse: eu vou matar você, vou acabar com a tua vida. Ele, que tinha visto Deus operar maravilhas, foge da mulher. Ele perdeu o ânimo. Elias entrou em depressão. Essa é a palavra correta. Ele largou o moço que estava com ele. Ele tomou o caminho do deserto. Ele deitou debaixo de um pezinho. Ele dormiu, tipo assim: Senhor, tira a minha vida. Minha vida não é boa, eu quero morrer. De repente Deus manda um anjo, botija de água e pão, e ele come. Só que ele estava tão deprimido que ele voltou a dormir. O anjo vai segunda vez: levanta-te, Elias, o teu caminho será cumprido. Ele toma um rumo e anda 40 dias e 40 noites. Mas sabe, irmãos, o que me chama a atenção é que não parece que um homem desse naipe possa entrar neste momento de dificuldade. Mas ele entrou. E sabe qual foi um dos defeitos, ou o pior defeito dele, dentro dessa fase da vida dele? Foi que quando o anjo alimentou ele, ele levantou, o anjo falou segunda vez: o teu caminho é cumprido. Ele tomou a direção errada. Elias, ele pegou, diz o versículo de número 8: levantou-se, pois comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aos meus olhos, aos seus olhos, Elias estava caminhando, estava forte. Eu vou comer, eu vou beber, e eu estou forte. Agora eu vou caminhar para Horebe, o monte de Deus. Não era este o lugar. Biblicamente falando, não era o lugar que Deus queria Elias. Elias, mesmo alimentado, tomou a direção errada. Quer ver? Olha o versículo de número 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, unge Azael rei, também a Jeú, filho de Nessim, e também a Eliseu.
estéril vão ser levantadas na minha obra. O primeiro momento que Elias teve foi tomar a direção contrária, mesmo estando alimentados. E aí, irmãos, vocês podem parar para dizer assim: tudo bem sobre a direção errada, mas o problema é que ele estava alimentado com comida do céu. Quantas pessoas que às vezes pregam, que às vezes louvam, que às vezes dirigem, que às vezes têm graça, estão alimentados pelo Espírito, mas não estão na direção de Deus. Quantas pessoas que às vezes comem e bebem, Deus tem revestido, mas elas não estão no centro da vontade de Deus. Querem ver? Algumas pessoas que vocês veem por aí, que às vezes até eu evito muitos até de pregarem, porque você não sabe de que igreja é. A pessoa prega aqui, faz campanha ali, faz campanha lá, faz campanha, mas é da onde? Pessoa que não tem casa espiritual, nunca esteve na vontade de Deus. Sabe o que diz a Bíblia em Hebreus 10:25? Não deixando a sua congregação, como é o costume de alguns. Algumas pessoas não têm direção, irmãos. Algumas pessoas, até as pessoas pensam, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, mas estão perdidos. Quem é teu pastor? Não sei. Quem é qual igreja você congrega? Não sei. Isso prova que a pessoa nem comunhão com Deus tem, irmão. Aleluia. Quantas pessoas sem estar ligadas no corpo? Quantas pessoas que na verdade até ouvem, até querem fazer, mas a direção está contrária da vontade de Deus. Olha, irmãos, isso é algo que nós precisamos entender, que Elias, alimentado, tomou a direção, parecia normal. Qual é o lugar? Horebe. Eu vou para Horebe, onde é Horebe? É um monte de Deus. Porém, Deus fala, não é o lugar que eu te quero. Eu te quero é lá no deserto. Eu ainda tenho obra para realizar é lá. Não era para você ter saído de lá. Meu irmão e minha irmã, sabe o que a Bíblia diz sobre a direção de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um projeto, e a vontade que tem que prevalecer é a dele, não é a tua, não. Porque vontade de homem, quando está fora da vontade de Deus, o final é sepultura, o final é morte, o final é destruição. Mas você está alimentado e procure saber, Deus, qual é a direção correta na minha vida. É a direção correta. Um monte de Deus é lá. E olha, quando se fala de direção, vocês vão ver o perigo. Sabe o que diz o Salmo 32? O salmista Davi, quando pecou com Betseba, ele compôs 2 salmos, 51 e 32. E o 32, ele fala sobre o pecado que estava encoberto quando ele confessou. Mas aí ele diz o versículo 8 assim: começou a profetizar. Já não era mais Davi, o Espírito Santo na boca de Davi profetizando. E ele dizia assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei qual o caminho que deve seguir. Aí o Espírito Santo na boca de Davi dizia assim: não sejais como o cavalo e nem como o jumento, que precisam de cabresto para que não se atirem contra ti. Ou seja, o Espírito Santo deu uma sabedoria para Davi dizer assim: Davi, existe um caminho que sou eu que te direciono. Existe um caminho que é aquele que é a minha perfeita e vontade, que na verdade está acima de tudo. E quando o homem Davi, ele na verdade não está na minha direção, ainda que ele esteja em comunhão, ainda que ele esteja pregando, evangelizando, louvando, visitando, tem uma coisa: se ele não estiver neste caminho, ele é como um jumento que não tem entendimento, ele vai para onde ele quer. Ele é aquele que na verdade eu preciso
Santo que traçou um caminho para você, para a tua família. E é Ele que te instrui, é Ele que te direciona. E quando você diz não, preste atenção, cuidado para Deus não te pôr um cabresto do Espírito nesta noite, para que você aprenda por meio da força que o caminho é dele, a vontade é dele, a direção é dele. Não adentre por caminho que Deus não te direcionou, mas espere na perfeita vontade dele, direcionando o que você deve fazer na sua vida. Irmão, é por demais sério isso. Projetos que nós construímos na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, na nossa vida no trabalho que está na nossa mão, seja mocidade, seja oração, seja criança, seja evangelismo, seja visita, seja discipulado, o que for. Às vezes nós fazemos projetos e quando saímos da direção de Deus, os projetos vão abaixo. Por quê? Porque justamente a direção de Deus é que está todo o sucesso. Gênesis capítulo 11, Deus disse para Noé: multiplicai-vos, espalhai sobre a terra. Capítulo 9. Quando chega no capítulo 11, Nimrod e os homens que andavam com ele decidiram tomar o seu próprio caminho. Vamos fazer uma torre, vamos nos unir para que não sejamos espalhados sobre a terra. Nós queremos é tomar a torre, nós vamos fazer a torre de Babel, nós vamos fazer o nosso próprio projeto, porque é assim que nós enxergamos o melhor. Quando eles começaram a construir a torre de Babel com o objetivo de tocar lá no céu, diz a Bíblia, Deus desceu e viu que aquele projeto não estava na vontade dele. E sabe o que ele fez? Ele disse assim: ei, é assim que os homens fazem. Agora, sabe o que eu vou fazer? Ele destruiu a torre e ele confundiu a língua dos homens. Por isso que se chama Babel, que é uma palavra no hebraico que significa confusão. Começou a falar uma língua, tu fala outra, tu fala outra. E aí, aquele caminho que eles tinham escolhido não era de Deus. Eles foram obrigados a tomar os seus próprios caminhos, como quem diz: opa, Deus frustrou o nosso projeto. Eu pensei que ia dar certo, eu pensei que eu ia ganhar alma, eu pensei que eu ia evangelizar, eu pensei que eu ia ser o pastor, eu pensei, mas eu estava fora, não deu nada certo, o projeto não deu certo. E por quê? Porque Deus, quando vê que um projeto que não está posto na vontade dele, ele não permite que prospere. Nesta noite eu quero só te dizer uma coisa: ainda que você esteja alimentado, cuidado do caminho que você anda, porque a Bíblia diz, Provérbios 16:1, enganoso é o coração do homem, são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9 e 10, que na verdade enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Sabe o que eu quero dizer? Deus dá a cada um segundo os seus caminhos. O caminho de Deus é melhor que o teu, o pensamento de Deus é maior que o teu. Acredite, entregue o teu caminho a Ele nesta noite. Ande na direção do Espírito de Deus. Agora, não era, né? Deus viu ele lá na caverna, estava lá e olhando e pensou: ei, que fazes aqui? 2 vezes. O que você está fazendo aqui? Aqui, mas Senhor, aqui é o monte do Senhor. Aqui é o lugar. Não, Elias, você está enganado. O meu projeto com você é lá no deserto de Damasco. Meus irmãos, ainda que estejamos no deserto, deserto na direção de Deus é muito melhor do que um oásis sem a presença de Deus. Ande no caminho e na direção de Deus nesta noite. Segundo, ele estava num monte chamado Horebe, que eu já disse, era o monte de Deus. Só que vocês vão entender, no versículo 11 que diz assim: e ele disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E isso me chamou a atenção, justamente porque se você retroagir um pouquinho, no capítulo 17, versículo 1, você vai entender o seguinte: Elias, que
que na verdade o Tisbi, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha só, ele era um homem que andava na face ou na presença do Senhor. Elias era um homem de comunhão. Aí você vira a sua folha, capítulo de número 18, versículo de número 15, que nos diz assim: e o Senhor disse, e disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Note que Elias era um homem que estava face a face com Deus. Era um homem que tinha uma comunhão com Deus de contínuo. Era um homem que estava ligado com Deus, sabia da vontade, tinha revelações de Deus. Era um homem de pura comunhão. Estou perante a face do Senhor e digo: não vai chover. Vive o Senhor perante a face dele. Ele tinha autoridade, ele tinha unção, ele tinha revelação. A palavra era confirmada porque Elias era um homem de comunhão. Ele estava perante a face do Senhor. Porém, no versículo 11, você vai entender o seguinte: quando ele estava na caverna, Deus disse: Senhor, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Ele não estava mais perante a face do Senhor. Havia perdido a comunhão. Agora, o mais interessante que eu quero te dizer é o seguinte: Horebe era o monte da glória de Deus. Horebe era o monte que, em Êxodo capítulo 3, Moisés disse: Senhor, o que é isso? E Deus disse: tira a sandália dos teus pés. Mas essa visão é maravilhosa. Moisés, o lugar que você está aqui é o Monte Horebe. E esse lugar é terra santa. Tira a sandália dos teus pés, porque esse monte é o monte de glória. Capítulo 19. Deus desceu no Monte Sinai. O monte fumegava, tremia, porque o Monte Sinai ficou como símbolo do altar de Jeová. É o lugar que ele se manifestou. Elias estava lá, mas sem a face do Senhor. No monte de Deus, sem comunhão com Deus. Aleluia. Olha, e aí que está o problema. Quantas vezes nos encontramos assim? Quantas vezes estamos na igreja? Quantas vezes temos comunhão com a ceia, com o ministério? Quantas vezes estamos até mesmo apoiados em uma fé cristã, em uma doutrina cristã, em um culto cristão, porém a comunhão com Deus nós perdemos há muito tempo. Às vezes assentamos nesses bancos e pensamos assim: está tudo bem, já fiz a minha parte, já fui lá no culto de domingo, já fiquei lá das 6 às 8, agora eu posso curtir a semana inteira. Mas nos esquecemos que antes andávamos em comunhão com Deus, e hoje sentar neste banco não significa que temos comunhão com aquele que está sentado no trono. Olha, meus irmãos, isso é tão verdade que quando ele percebeu que estava na caverna, sai, porque você tem que ser perante a face do Senhor. Você andava, Elias, você tinha comunhão, agora você perdeu. Você era um homem que tinha o primeiro amor, agora você perdeu. Você era um homem que o teu Deus estava acima de tudo, agora você está numa caverna e não tem mais prazer. Você perdeu a minha face na comunhão contigo. Sabe, meus irmãos, há um versículo ou há uma passagem bíblica em Lucas capítulo 15 que é por demais sério para a igreja. A dracma perdida dentro de casa, a dracma que está dentro da igreja, tem um valor muito grande para Deus, porém, ela na verdade não podia, porque a casa estava sem luz, ela estava com sujeira. Apesar de ser uma dracma, não prestava para nada na situação que ela se encontrava, porém estava dentro da igreja. Quer que eu entregue para vocês uma coisa pior por experiência? Pior não é aquele desviado que está lá fora.
que você olha para ele e aponta o dedo. Ah lá, está desviado, está assim, está assado. Este já é declarado. O problema é os desviados dentro da igreja. Os problemas é aquela pessoa que vem só um culto e quer dizer que é um crente fiel. Perdeu a comunhão com Deus. Você está na capa, na casca. Deus conhece a tua comunhão e sabe que não há nenhuma com Ele. Mas nesta noite Ele está dizendo para nós: ei, sai para fora, porque eu ainda quero ter comunhão face a face. Há muitos que tinham a comunhão íntima e não tem mais. Os piores desviados são os dentro da igreja. É porque às vezes você dá a paz do Senhor, você vem tomando ceia forçado, você vem cantando, você vem pregando, você vem evangelizando, mas a comunhão com Deus partiu-se há muito tempo. E é aí onde mora o perigo, porque crente desviado é mais difícil de ir para o céu, aqueles que estão dentro da igreja, do que aqueles que estão lá fora. Sabe por quê? Aqueles lá fora, uma hora ele tem um encontro, e aí ele se arrepende, volta e se humilha, mas o que está aqui dentro é o conformado, está tudo bem, não tem problema. Sai para fora nesta noite, te preocupa com a comunhão com teu Deus, porque há perigo, você está em perigo nesta noite. Restaura. Jesus, Ele quer restaurar tua comunhão com Deus, que você ore, que você tenha uma vida santa, temente. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Saia para ter comunhão e que você possa dizer perante o Deus em cuja face eu estou. Deus quer comunhão com os crentes. Que a mulher limpou a casa, acendeu a lâmpada e achou a dracma que estava suja. Nesta noite, pelo poder do nome de Jesus e da palavra de Jesus, haverá limpeza em vidas de pessoas que são talento para Cristo, e a tua comunhão será restaurada, porque Deus quer te levantar como perturbador de Israel e revolucionar este mundo de pecado, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, Ele está voltando. Nesta noite eu quero profetizar vitória na tua vida, em nome de Jesus. Terceiro, Elias, ele estava tão inerte, depois de ele tomar a direção errada, depois de ele perder a comunhão com Deus que ele vivia face a face, ele na verdade se tornou um homem inerte, sem motivação, sem nenhuma pretensão espiritual. É tão verdade isso que no versículo 11, na parte B, você vai ver assim: passava o Senhor, como também um forte vento. O vento era tão forte que ele quebrava as rochas. Está aí, quebrava as rochas. Elias ficou dentro da caverna. Veio um terremoto, Elias continuou lá. Veio um fogo, Elias também continuou lá. Como que ele diz assim? Para mim tanto faz. Para mim tanto fez se a água subiu para cima, se subiu para baixo, se tem lá na sabesp, se não tem. Para mim tanto faz se o pastor está pregando, se não está. Para mim tanto faz, na verdade. Eu não quero saber se tem almas indo para o inferno, se não tem. Para mim tanto faz, ó, se é vento, se é terremoto, se é fogo. Eu quero continuar na minha vida de neve. Para mim tanto faz se o mundo está se perdendo. Para mim tanto faz se está cheio de homossexual. Para mim tanto faz a violência. Para mim tanto faz se a pessoa... Cuidado, você espiritualmente está inerte. E isso é um perigo muito sério. Quando o crente entra numa caverna, a situação por fora está com vento quebrando pedra e ele está assim. Está com o terremoto balançando, até a caverna poderia ocorrer o risco de cair, mas ele estava assim. Está com fogo que poderia
insensível espiritualmente falando. Ele tinha perdido aquela vida de consagração. Porque quem perde a vida de consagração, de oração e de jejum, me perdoe. Você não é crente nem aqui na China. Você nem tem condição de subir no céu, porque só entra no céu crente de oração, crente de jejum, crente de amor a Deus, crente que tem prazer em vir para a igreja. Se você não está assim, me perdoa. Mas Jesus manda te dizer: conserta-te nesta noite. Você é uma inerte, está insensível. O mundo ao seu redor está morrendo e você está insensível. A tua vida, a tua família está indo à morte e você está insensível. Agora, para encerrar, nunca vi ninguém tão insensível como Sansão. Nunca vi. Foi demais. Inclusive, eu anotando e lendo hoje à tarde, eu parei para pensar a visão daquele homem, como tinha sido perdida. Note que ele tinha o Espírito de Deus. Ele poderia ser um pastor, ele era um líder, mas ele se tornou insensível espiritualmente. Olha o que diz. Se vocês pegassem o livro de Juízes, você ia ver assim: 3 vezes, no capítulo 16, 3 vezes, a palavra era essa: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Os filisteus eram os inimigos. Os filisteus queriam matá-lo. E a Dalila dizendo para ele assim: os filisteus vêm sobre ti. Sabe o que ele fez? Começou a achar que nada ia acontecer. A mulher estava dizendo: o inimigo vai vir te destruir. E ele lá, brincando, inerte, insensível. É tão verdade que você vai ver isso. Versículo 9, versículo 12, versículo 14. Aí você vai ver que a mulher, depois de dizer o inimigo vem, ela dizia assim: declara-me no que consiste a tua força. Sansão, me revela qual é o segredo que você não pode ser vencido. Me revela qual é o segredo que nada pode te abater. Os inimigos não podem com você. Me revela. E ele começou mais insensivelmente brincar com coisa séria. Tem crente, tem obreiro, tem jovem, tem irmão e tem irmã brincando com coisa séria. E ele diz assim: olha, primeiro, se me amarrarem com 7 tendões, eu na verdade não posso ser vencido. Amarrava ele, ela: os filisteus vêm sobre ti. Ele levantava, como quem diz assim: opa, estava brincando. Mas olha, o inimigo vai descer, mas estava brincando. Depois, se me amarrarem com cordas novas, eu na verdade vou ser destruído. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele quebrava as cordas, como quem diz: eu estou brincando, eu estou insensível. Olha, para mim tanto faz, eu estou insensível, eu não estou sentindo nada. Eu sou uma pessoa que tanto faz. Eu tenho um alvo. O meu alvo é o pecado, o meu alvo é o dinheiro, o meu alvo é a fama, o meu alvo é na verdade ser rico, o meu alvo na verdade é isso. Eu não estou insensível. Sansão, fala no que consiste a tua força. Se trançar as tranças do meu cabelo em 7 tranças, eu vou perder a força. Ela fez: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, o inimigo vai te pegar. E ele do mesmo jeitinho, brincando, até que chegou uma hora que ela atormentou, que a Bíblia diz: ela angustiou o seu coração, e ele revelou o segredo, dizendo: o meu cabelo, eu sou nazireu de Deus desde o ventre, e se cortar eu vou perder a minha força. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele brincou tanto, que quando ele quis sair, a mulher nem disse mais: os filisteus vêm sobre ti. Ela chegou sobre os filisteus e disse: agora ele já me revelou, eu já consegui. Ele estava inerte, mas agora vem, porque vocês vão matar ele. E pegaram ele, furaram, arrancaram os olhos dele, amarraram ele, deixaram ele brincando. Porque uma pessoa inerte, o final é a morte. Encerrando,
Nunca fique insensível com as coisas do Senhor Jesus. Se você é insensível à oração, cuidado, você não está bem com Jesus. Se você é insensível à leitura da Bíblia, você passa dias, semanas e meses, você está correndo um grande perigo. Se você, na verdade, é uma pessoa que não se preocupa com a sua vida espiritual, com ganhar almas, com falar de Jesus, com estar cooperando, trabalhando, ouvindo na igreja, me perdoem de dizer, você é uma pessoa que está embriagada com o mundo e com o pecado. E Jesus diz em Lucas capítulo 17, ele diz assim: olha, vigiai e olhai, para que o vosso coração não se carregue de glutonaria, e aquele dia pegue vocês de improviso este aviso de Jesus que para as pessoas insensíveis e inertes, assentadas no banco da igreja, brincando de ser crente, e o inimigo a qualquer momento pode destruir, porque o Espírito Santo ainda está falando: cuidado! O inimigo vem sobre ti para tirar a tua paz, a tua salvação, a tua bênção e a tua alma. Cuidado! Ele vem sobre ti. Mas se você acreditar nesta noite, eu estou pedindo ao Espírito Santo que Ele renove, que Ele te torne sensível, que Ele dê vida, que Ele dê alegria, que você, chamante da banda, seja alimentado e vivificado pelo poder da palavra do nome de Jesus, que você tenha sensibilidade espiritual. Jesus está voltando à igreja. Cuidado! O Filisteu está vindo para tirar a tua bênção. Fiquemos em pé. Sujeito às mesmas paixões, sem tomou a direção errada. Sujeito às mesmas paixões, na verdade, desviado dentro do Monte Horebe. Olha lá, sujeito às mesmas paixões. Aleluia. Um homem sensível. Quero orar para você nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Por que você quer? Glória, glória. Você está insensível, meu irmão. Você está insensível, meu irmão. Aleluia. Você não tem nem noção do que é assim. Comunhão com Deus. Você está longe da face de Deus há muito tempo. Não tem temor, não tem amor, não tem alegria, não tem paz. Você só se volta para o materialismo. Mas nesta noite, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, a direção de Deus sobre a tua vida. Cuidado! O filisteu vem sobre você, o filisteu vem para te destruir, mas